Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Podcosta, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada semana nós trazemos aqui uma autoridade da política na região dos lagos para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam as nossas vidas enquanto cidadãos. Minha convidada de hoje foi vereadora em Araruama por 12 anos, chegou a ser presidente da Câmara, inclusive. Assessora parlamentar na LERJ por um longo período também. Ela foi subsecretária de Políticas para as Mulheres da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. Hoje, ela está como pré-candidata à vereança, após 12 anos fora do parlamento. Marisete Ramos, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Quero agradecer aqui essa oportunidade, tá, Luiz? Estar aqui na Rádio Costa do Sol. É sempre importante assim, a gente falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho dos nossos projetos. E a primeira coisa que eu queria saber nesse sentido, Marisete, é sobre o CPF por trás da pessoa pública. Afinal, quem é Marisete Ramos de Andrade? Marisete Ramos de Andrade Vaineirais, tem que falar o nome do meu marido, tá? Não, ele fica bravo comigo. Marisete é uma pessoa simples, fui nascida e criada em São Vicente, com meus pais, minha família mora lá, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus tios, né? E eu sempre fui criada na roça. E isso foi assim muito bacana, né? Porque tá na roça é sempre bom. Depois eu me casei com o meu doutor Samuel, que hoje é médico, pneumologista. Tivemos um filho maravilhoso, Ian, futuro médico aqui na cidade, está se formando, um menino assim que eu tenho muito orgulho. E eu sempre, assim, eu gostei sempre de estar com as pessoas. Eu tenho uma coisa minha que acho que já nasceu comigo, né? Eu gosto de gente, gosto de conversar. E a minha infância em São Vicente foi maravilhosa. Eu amo aquela cidade, é um lugar que eu estou sempre lá. Minha mãe e meus pais moram lá. Enfim, eu sou assim, eu sou da terra, eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de estar junto com os amigos. E eu sou uma mulher muito simples. Vamos ampliar um pouco mais isso. Você mencionou um pouco sobre sua infância. Eu queria saber como é que foram esses seus primeiros anos, né? Cria da terra mesmo, como você falou, do distrito de São Vicente. Como é que foi ali sua infância, adolescência, juventude, seus primeiros anos antes da sua entrada aí na vida pública? Eu estudei na escola estadual Oscar Clark, né? E eu estudei todo o período lá. Depois eu fui para o Cenecista, o antigo Cenecista. E eu, assim, como eu te falei, eu gosto muito de esporte, eu sempre corria em São Vicente, foi a minha paixão pela corrida, sempre gostei de corrida, sempre gostei de esporte. E tinha meus amigos, né? A gente ficava conversando, rodeada de amigos. Foi uma infância maravilhosa. Não tinha celular. A gente chegava de noite, depois das 6 horas, juntava todo mundo na varanda de uma amiga, a gente ficava conversando. Eu acho que isso foi muito bacana na minha infância, marcou isso na minha vida. O início da sua vida pública começa ali como assessora parlamentar do então deputado estadual Paulo Melo, né? Eu queria saber como é que foi essa experiência e o que te motivou o desafio de aceitar ser candidata a vereadora na eleição de 96, que foi a primeira que você disputou. Isso, verdade. Eu na época, eu fazia faculdade, fiz pedagogia, né, na Santa Úrsula e conheci o Paulo Melo, o deputado Paulo Melo. E aí ele me convidou. A gente conhecia porque eu, na realidade, minha família, a família do meu pai é uma família política. Uhum. Eu sou sobrinha de Paulo Lobo, ele foi várias vezes, né, prefeito da cidade. E aí eu conheci de São Pedro da Aldeia. Então, e aí eu conheci o Paulo Melo. E ele falou para mim, olha, eu ganhando a eleição, você vai trabalhar comigo. E dito feito. Ele ganhou a eleição e eu fui para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Começo dos anos 90. Né? Eu fui com 18 anos. Eu tinha acabado de terminar a faculdade, 19 anos. Não, é isso mesmo, 19 anos, 19 anos. Aí fui para a Assembleia e me encantei, né? Porque lá foi assim uma escola na LERJ, né? Eu vendo aqueles deputados, participando de tudo, inclusive assim, a gente participava muito. Na hora que o deputado ia lá falar as leis, a gente participava, a gente dava as ideias. Na LERJ foi assim uma escola para mim. E eu comecei eu vi que eu gostava. E era uma oportunidade de estar ali
para ajudar as pessoas. E aí depois a gente montou um escritório aqui, político, em Araruama, e a gente começou a atender, eu comecei a atender muitas pessoas. E aí, de repente, eu falei assim, não, vamos ser candidata. Para mim foi assim, tudo muito novo, né? Para ser candidata. E eu falei assim, não, vamos embora, vamos ser candidata. E aí depois que eu fui candidata, ganhei a eleição, né? Já na Graças a primeira Deus. tentativa. Na primeira tentativa. Na primeira tentativa. Aí eu ganhei a eleição, comecei a fazer um trabalho muito legal. Já que eu trabalhava no Rio, eu participava de uma comissão da mulher. Então, eu via aquelas deputadas falando da importância da mulher na vida pública, das leis fortalecendo as mulheres, as crianças, os idosos. E aí, quando eu voltei, quando eu ganhei para ser vereadora, e eu falei assim, aí, é uma bandeira que eu vou seguir. É uma bandeira. E foi essa bandeira assim que me alavancou a minha candidatura. E você começa ali sua vida parlamentar, você foi eleito em 96, depois em 2004 e 2008. Quais foram as principais realizações desse período de 12 anos na Câmara de Araruama e os principais desafios que você enfrentou naquela época? Olha, no meu primeiro mandato, como eu estava te falando, eu fiquei encantada com esse trabalho. Então, eu lembro, assim, eu tenho até aqui, trouxe aqui as minhas revistinhas, né, que eu mostrava todo ano, tipo, eu mostrava o que você fez. Eu comecei a divulgar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que foi criada, né, em 2006, né, foi sancionada em 7 de agosto de 2006, e ela veio para visar coibir a violência doméstica. E quando eu comecei a fazer esse trabalho da violência doméstica, eu comecei a receber mulheres, adolescentes, no meu gabinete. E aí eu falei assim, nossa, muita gente, muita violência doméstica com mulheres e crianças. E isso me encantou, esse trabalho. Aí o que eu fiz? Fui para a escola, fui dar palestra, perguntava aos diretores se eu podia divulgar a Lei Maria da Penha. Quando eu comecei a ir para a escola divulgar a Lei Maria da Penha, o que é a Lei Maria da Penha, o que são as leis, e as pessoas gostaram. E eu não fazia só para as mulheres, não, eu fazia para os homens. Ia para as fábricas, falava da importância, dizendo que a coisa é muito séria, hoje, essa violência doméstica. Então, eu fui a pioneira. Todas as, praticamente, leis para proteger as mulheres, idosos e crianças, eu participei disso. Então, eu tenho, assim, muito orgulho de falar das leis que eu fiz. E uma das leis, assim, que eu acho muito importante de falar para vocês, que foi a Lei 33, que dispõe sobre a presença de um acompanhante na hora do parto. Por quê? As mulheres perguntavam, Marisete, na hora do parto, naquele momento mais importante, a gente não tem ninguém, não tem uma pessoa para ficar. Eu digo, não, vai ter. E fizemos essa lei, foi muito bacana. Hoje nós temos essa lei, a mulher na hora da vida mais importante, né? Daquele momento mais importante, ela tem um acompanhante. Né? Eu acho, ou uma mãe, ou esposa, enfim, ela vai dar apoio. Então, essa foi uma das leis muito importantes, assim, que eu acho até hoje. Eu fiz uma lei também muito importante sobre AIDS, tá? Porque, na época, né, eram muitas pessoas aidéticas e a gente tinha que dar apoio a essas pessoas, né? Então, o que a gente tinha que fazer? Fiz uma lei. Eu fiz uma lei que está aqui, ó, que institui acompanhamento psicológico aos portadores de HIV, internados, né, internados e na rede municipal. Então, isso, assim, foi muito bacana. Como eu fiz uma lei para todo ano o homem ter o exame da próstata, porque me perguntava, só para as mulheres? Não, é para o homem também. Isso foi muito bacana. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, foram várias leis importantes, que foi o dia também que eu criei, que é da Lei Maria da Penha, para divulgar isso. Criei uma lei que eu acho muito legal, que é a Marcha para Jesus, porque eu sou evangélica, né? Marcha para Jesus, que foi muito bacana. E uma lei muito importante, que eu acho que para nós mulheres, autorizar o Poder Executivo a conceder terapia para as mulheres com câncer de mama nas unidades de saúde municipal de Araruama. Então, eu abracei. Então, foram as melhores leis. E nesses anos, Luiz, primeiro, segundo, terceiro, segundo com mais experiência, né? Eu acho importante a participação da mulher na vida pública. E nesses anos todos, hoje eu vejo que a mulher na vida pública, ela tem que participar, ela tem que estar junto
Ela não quer, ela quer ficar igual a todo mundo, não quer ser mais do que ninguém. A gente só quer participar da vida pública, da gente fazer as leis, da gente defender os nossos direitos, fiscalizar, porque essa é a função do vereador, é fiscalizar e fazer as leis. Então, nesse período, que é o meu segundo ou terceiro mandato, a gente fica mais experiente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito proativa. Eu sempre, quando eu pego uma coisa para fazer, eu faço, vou até o final. E aí eu comecei a fazer muitos movimentos de mulheres, tá? Eu tinha todo ano, eu reunia uma coisa muito legal, eu reunia reunia as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos. E aí, naquele período, a gente dava palestras para câncer de mama, a gente dava palestra para o homem, falando sobre da próstata. E como eu te falei, eu gosto muito de esporte, a gente fazia uma coisa muito legal, que era a corrida, né? A corrida para as mulheres e para os idosos, tá? E tinha caminhada. Então, era uma participação muito grande. E ali, naquele momento, nós fizemos várias coisas. A gente dá oportunidade aos artistas plásticos, a gente dá oportunidade às mães, que quando eu ia nas escolas, eu observava que as mães vendiam assim, pano de prato, vendia sandália de borracha bordada. E eu achei assim, não, é hora de participar também. E a gente começou a fazer isso, chamar as mulheres para fazer as coisas, para mostrar o trabalho dela, né? E os artistas plásticos. Então, eles mostravam lá os quadros, tanto que quando eu fui presidente da Câmara, eu fiz uma vernissagem. Achei muito legal, valorizando, né, o artista plástico, né? Eu achei muito legal. E aí, nos corredores da Câmara, tinha quadros, e as pessoas poderiam ir ali e comprar os quadros. Então, eu assim, achei muito legal esse trabalho, né? Muito legal. Uma coisa curiosa dos seus 3 mandatos é que você foi vereadora com 3 prefeitos diferentes. Sim. Né? O seu primeiro mandato foi com Meira. Isso. Depois teve o segundo durante o governo Chiquinho da Educação e o último com o prefeito André Mônica. Queria saber como é que era a relação de você com os prefeitos, se você teve dificuldade de interlocução, porque às vezes tem esses problemas, né? Entre Câmara e Executivo. Não, eu não tive problema nenhum. O único problema que eu tive assim com o saudoso, né, a respeito ao Meira, uma pessoa, né, que foi o prefeito, tenho muito respeito por ele, que quando eu fiz a lei para as mulheres terem um acompanhante na hora do parto, ele dizia assim, Marisete, é muita roupa para o centro cirúrgico. Eu digo, vamos lá, mas as mulheres precisam de apoio. E ele me ajudou. Foi muito bacana. Em relação ao prefeito, o Chiquinho, também nada, sempre me ajudou, sempre nesses eventos que eu fazia de mulheres, eles me apoiaram. A prefeitura sempre me apoiou. Inclusive, eu fazia um folheto, né? Eu acho muito legal aqui. Eu não sei se eu trouxe. É um projeto assim, ó, violência doméstica contra a mulher. Encare esse problema de frente. Você sabia que a violência... Como você sabia o que é violência doméstica? E eles me ajudavam. Eu fazia prospecto e mostrava nas escolas, eu dava nesses movimentos. E isso foi muito bacana. Então, eu sempre tive apoio dos prefeitos. Como é que suas experiências como assessora parlamentar na Alerj e na Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, né, onde você foi subsecretária, subsecretária. De Políticas para as Mulheres, como é que essas experiências moldaram a sua visão e a sua visão política e administrativa? Qual foi a transformação que estar nesses espaços promoveu em você, na sua visão, no seu jeito de ver? Olha, foi uma grande oportunidade que eu tive na minha vida, né? Eu fui subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres no governo do Estado. Foi muito bacana. Foi tudo muito novo. Mas, como eu já te falei, eu já tinha uma bagagem, né? Já tinha 12 anos de Câmara. Já tinha uma bagagem, já sabia. E uma coisa muito legal que eu quero te falar do meu mandato, antes da gente falar nessa pauta, que quando eu fui vereadora, eu via que não tinha uma coordenadoria da mulher. Não tinha. E eu falei assim, não, a gente tem que fazer essa coordenadoria da mulher. E eu lutei por isso. E hoje nós temos essa coordenadoria da mulher, que é muito bacana, que é muito importante. É uma coordenadoria que você vai lá, que a mulher vai lá conversar, dá apoio, né, tem um apoio psicológico, assistente social, advogado, dá todo esse apoio. Isso é muito importante. E aí foi bacana. E aí, quando a gente conseguiu essa coordenadoria da mulher, eu falei assim, não, nada mais é do que trazer uma NUAM. Isso antes de eu ser subsecretária de Políticas Públicas. E aí, na época, foi muito bacana,
que eu conhecia a ministra Nilceia Freire, a saudosa, né, ministra. E lembro que todas as vezes que ela ia para Maricá, para o Silva Jardim, eu ia atrás dela e falava assim: ministra, eu preciso implantar uma NUAM em Araruama e uma coordenadoria. Aí ela olhou para mim: Marisete, coordenadoria não tem na sua cidade? Não, então vamos lutar. E aí que foi legal, que nesse momento a gente ficou mais forte ainda, que a gente botou essa coordenadoria da mulher. E ela veio aqui, nós fizemos um projeto muito legal, a gente levou para Brasília para ela aprovar, e ela veio na inauguração. Foi muito bacana. Nessa época foi até o governo, foi o prefeito André Mônica. E foi muito bacana, porque a gente colocou lá, fez o projeto, era aqui na Nilo Peçanha, e a gente ganhou o carro, a gente ganhou toda a estrutura do governo federal, foi muito legal. Nós ganhamos o carro, todos os brinquedos, porque a gente tinha uma salinha para as crianças, e computadores, a gente montaram. A única coisa assim, que a participação, que foi bacana também, né, que a gente tem que agradecer, que a prefeitura nos doou os funcionários, né? Que ali atendia uma psicóloga, ali atendia um assistente social e um advogado. Então a mulher chegava ali, ela sentia protegida. Até para ela ter força, para ela ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência. E aí eu falei assim: não, a minha próxima etapa, meu próximo projeto vai ser na época era GEAN, hoje é NUAM, dentro da delegacia. E aí, como eu te falei, eu corro atrás mesmo. Sou aquela chata que pede, vai lá, barará, enfim. E aí foi meu terceiro mandato, mas eu tinha esse terceiro mandato, assim, querendo implantar essa NUAM. E eu sabia que era uma coisa muito difícil. Enfim, aí é uma história longa. Aí aconteceu que eu fui subsecretária de Políticas Públicas, a oportunidade que eu tive, o governador me chamou, foi muito bacana, pela experiência. Na época, quem era o secretário dessa pasta, né, de políticas de assistência social e direitos humanos, era Paulo Melo. E aí eu fui convidada, ele me convidou, e eu falei assim: eis-me aqui, vamos embora, outro desafio, coisa nova, coisa diferente. Eu sempre gostei de desafios. E é de ampliar, né? Porque você atendia ampliar, mas aí eu estava na rede, né? Uma rede estadual, né? Aí quando eu fui para lá, foi muito bacana. E aí eu também era, uma coisa muito legal, que eu era presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIM. Então eu tinha um espaço na subsecretaria, né? Que era a secretaria, e tinha um espaço do CEDIM. O CEDIM é um lugar lindo, era um palácio ali no centro da cidade, que eu também atendia, né? Fazia movimentos, chamava todas as mulheres para a gente debater, falar de muita coisa. E quando eu fui subsecretária, eu digo, eis a oportunidade da gente montar lá dentro da delegacia, né? Porque uma NUAM. Porque o espaço que a gente tinha antes era um espaço muito pequeno. E a demanda grande. E a demanda grande. A gente queria pedir tudo, né? Pedir uma delegacia só para as mulheres, mas eu não consegui. Aí eu fui no governo na época, conheci uma coordenadora desse projeto, doutora Inamara, e ela disse: não, vou te ajudar. Como eu era subsecretária, eu ficava ali em cima, né? Vamos fazer. E aí foi uma grande, assim, conquista, eu como subsecretária. Nós botamos dentro da delegacia a NUAM, um núcleo de atendimento à mulher. E ali tem exatamente aquele espaço com as mulheres. E essa semana, inclusive, eu fui lá e ver o trabalho, né? E a policial falou assim, ela é atendida por mulheres, né? Quer dizer, a policial atende só... desculpa. Lá, mulher atendendo mulher. Não, tem um atendimento só com a mulher, tá? Por quê? O que a gente lutou? Para ter uma policial mulher. Porque quando a mulher chegava antes, que não tinha, quando era um policial, ela tinha medo. E ela, coitada... O próprio policial dizia assim: vocês fazem ocorrência, boletim, mas depois vocês cancelam, porque o marido pede e tal. Deixava ela coagida. E a NUAM não. Ali era mulher. E hoje está funcionando a NUAM, que hoje a gente caminha para o CRES, que é muito legal, que dá todo apoio a essa mulher. Porque, não sei se você sabe, nós temos muitas doenças com essas mulheres que têm violência. A psicológica é muito triste também, porque a mulher... Às vezes, em casa, ela é coagida com o marido. Eu tenho um caso que eu sempre conto, que
o marido dela, ela botava assim, uma arma ali, em cima na estante, dizia assim, olha, amanhã eu quero isso, amanhã eu quero que você faça isso para mim, eu quero isso ou aquilo, porque senão você sabe o que vai acontecer, né? Então, eu tive diversos casos assim. E essa mulher que tem essa pressão, ela acaba doente. Ela tem câncer de mama, intestinal, vários tipos de câncer, por causa dessa violência psicológica. E a física, você nem sabe, né? Porque uma mulher, quando é violentada, fere toda a família, né? Com certeza. É filho, é criança, enfim. E hoje, eu quero dizer que até hoje nós temos a Nuam, está lá, o trabalho está lá. Foi assim um legado que eu deixei, sabe, Luiz? Eu acho que é muito legal a gente fazer alguma coisa. E quando assim, as pessoas me veem na rua e falam, Marisete, está até hoje funcionando. Eu, tá até hoje. Vamos lá. E a coordenadoria, né, que é a CRAS, e a Nuam. Você foi responsável, como você falou, pela criação do, então, Grupo Especializado de Atendimento à Mulher, que era GEAM, do Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítimas de Maus Tratos. Isso. E do Centro de Referência de Atendimento da Mulher, que é o CRAM. Isso. Quais foram os impactos desses projetos na comunidade? De que forma você analisa, já passado um tempo, né, que eles estão... Olha, ali? na época foi muito bacana. Deu muito resultados. Muito, muito. Como eu te falei, né? Eu ia para as escolas, da palestra da Lei Maria da Penha. Eu ia para as escolas estaduais e também municipais, tá? Aqui do Rio de Araruama. Eu fazia muita palestra falando da importância dos homens respeitarem essa lei, né? Eu acho que os homens têm que saber. E os homens também, eles não queriam saber. Eu achei interessante que todos, dos dois lados. Eu lembro que eu fiz uma palestra lá em Praia Seca, que depois da palestra, os homens, os meninos me falaram, tia, que bacana, me chamavam de tia, que bacana. E também as meninas falavam assim, tia, eu estou tendo uma violência patrimonial. Meu namorado rasgou a minha identidade, meu namorado rasgou isso, minha certidão de nascimento. Aí a outra dizia assim, tia, eu estou tendo uma violência psicológica. Meu namorado não deixa eu andar de short, não deixa eu cortar o cabelo. E isso, cada vez mais, foi muito bacana nos meus mandatos, porque às vezes elas iam lá falar comigo, lá na Câmara, e eu, sabe, mostrava para ela que era importância ela registrar isso, né? Porque você sabe que hoje, né, a gente tem assim, feminicídio, né? Assustadoramente. Assustador. Olha, eu vi um dado aqui que, na realidade, no Brasil, uma mulher é vítima de violência doméstica a cada 4 minutos. Esses dados são baseados em dados da Organização de Direitos da Mulher, dos Direitos Humanos e estudos recentes. Enfim, é um fato muito importante que está acontecendo aqui na nossa cidade. Né, o tempo que a gente está conversando aqui são 10 mulheres. Exatamente, são 10 mulheres. E fora os feminicídios, né? Que hoje está cada vez mais, né? Feminicídio, né? E isso, eu acho que esse tipo de violência, esse tipo de situação da mulher, a gente tem que lutar cada vez mais. Não podemos parar. A gente tem que dar continuidade a esse trabalho. Com certeza. Durante seus mandatos, você também participou, né, além dessa questão do social, de reformas de escola, né, dragagem de rios, esteve na criação de programas de acompanhamento psicológico para portadores de HIV e AIDS, como você falou. Você acredita que como esses projetos beneficiaram a população? Muito. Eu te falei que eu fui 3 mandatos, né? Já falou que eu fui presidente da Câmara, que eu queria dizer isso também. Foi quando sua presidência na Câmara? Acho que em 2012. No fim do seu último mandato? No meu último mandato, exatamente. Sou muito boa de datas, não. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, quando fui presidente da Câmara, uma coisa assim que... Há 30 anos que não tinha, né, uma mulher assim, e há 30 anos que não tinha uma reforma na Câmara. E eu lembro que eu falei lá com os assessores, com todos que já trabalhavam, né, são técnicos, né? Aí falei assim, olha, eu sou presidente por 2 anos, e esses 2 anos eu quero deixar uma história, um legado de uma mulher. Aí eles olharam e falaram assim, o que você quer, presidente? Eu quero reformar o plenário. Eu quero organizar isso. E foi muito bacana. Aí eles falaram para mim, vereadora, presidente, não vai dar certo não, porque a gente não tem como fazer, não temos dinheiro. Vou tomar uma aguinha aqui. E aí eu falei assim, sim. Aí comecei a analisar,
isso a gente pode cortar, isso a gente pode cortar, isso pode cortar, pode cortar. Fiquei ali economizando e aí saiu a reforma do plenário, que modéstia à parte foi linda, ficou linda, 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 linda. E aí eu comecei a ver, as pessoas estão, você está vendo? Conseguiu. Isso é a mulher na vida pública, não desfazendo dos homens, mas a mulher, como eu sempre te falei, ela é mais administrativa, ela é mais sensível aos problemas sociais, ela organiza, ela já organiza a casa dela, né? Você sabe que hoje a mulher tem várias tarefas. Eu sempre digo que a mulher é a tripla jornada de trabalho. Ela trabalha fora, trabalha em casa, trabalha com o marido, organiza tudo. Hoje ela tem importância da renda compartilhada. Então, o que ela ganha, o marido ganha, junta, os dois trabalham juntos. Então, a mulher tem essa importância, esse lado. E quando você me perguntou aí, quando eu fui vereadora, né? Eu fui a dragagem do Rio Carijojó. Eu lembro que lá na Assembleia, eu conheci na época o secretário. E ele chegou para mim e falou: se eu tinha muita vontade, o Rio Carijojó, de São Vicente, ali, todos os rios, aqui de Araruama, pô, transbordam. Aí eu lembro que foi no governo, sabe de quem? Foi no governo de Meira, agora que eu lembrei. E aí nós trouxemos uma carreta. Veio eu não sei como se diz, trazer essa carreta, teve que ir em São Paulo trazer como se diz, para trazer essa carreta, tinha que vir para a região dos lagos. Então, veio assim um suporte para trazer essa carreta e nós ficamos ali no Rio Carijojó, ficamos uns 2 meses e depois viemos dragar os rios aqui em Araruama. Eu acho que ficamos 2 ou 3 meses com esse apoio do governo do Estado. Eu sempre fiz isso, né? Sempre gostei. Como também na época do governo do Estado, você está me perguntando aí, eu estou lembrando, eu trazia assim, projetos, o Suderge Informa, então a gente trazia. Eu trouxe uma vez um projeto para Araruama, trouxe uma vez para São Vicente, eu trazia esses projetos para valorizar as pessoas no esporte. A gente escolhia uma escola, na época a escola do Estado, onde tinha o professor. Aí tinha 2 pessoas para apoiar, né, para ajudar, e ali eles podiam escolher o que eles queriam. Aí a gente geralmente fazia ginástica, né? A gente fazia alongamento para toda a comunidade, homem e para mulher também. Interessante. Se você tivesse que eleger, de todos esses que nós falamos aqui até agora, um projeto para ser o seu maior legado do período, seja no governo do Estado, seja enquanto vereadora, qual foi o projeto que, assim, a sua menina dos olhos, que você olha e fala, cara, meu cartão de visita é esse aqui. Tem vários, mas esse aqui é o cartão. A coordenadoria da mulher, sem dúvida. Foi uma paixão que foi difícil, tá? Mas ali, como eu te falei, mas nós conseguimos. Foi muito bom. Marisete, falando agora de grupo político. Em 2012, você foi candidata a vice-prefeita com o André Mônica, que era então candidato à reeleição. Agora você está no grupo da atual prefeita, Lívia de Chiquinho, né, também do marido dela, Chiquinho da Educação, inclusive está no partido do Chiquinho da Educação, que é o MDB. Em que você se viu nesse grupo? Por que a mudança de grupo político? Você também passou 12 anos, né, sem disputar eleição, né, você não foi candidata nem em 2016 nem em 2020. Por que voltar, né, agora, a vida partidária, político-eleitoral, e por que no grupo dos Chiquinhos, vamos chamar assim? Olha, primeiro eu sempre fui do MDB, né? O MDB, a eleição passada, né, de vereador e prefeito, eu fui presidente do MDB. E eu sempre gostei do MDB, sempre tive uma relação muito boa com o MDB. E aí eu recebi o convite, né? Do Chiquinho, né, para mim ingressar no MDB e falar, não, você precisa, vamos ficar no nosso grupo. E eu hoje vejo, Luiz, Araruama mudou, Araruama cresceu, Araruama tem muita coisa boa. Araruama, olha, um dos projetos assim que eu amo, que eu acho muito bacana, essa orla. Fiquei encantada, eu nunca tive essa visão. Então, eu comecei a analisar, né, o governo do Chiquinho, da Lívia de Chiquinho, que é um governo assim que eu tenho assim embaixo, eu gosto muito. Claro que todos os períodos, todos os governos a gente precisa melhorar, mas me chamou muito a atenção, sabe? Tudo que eles fizeram, tudo que estão fazendo.
E a cidade cresceu, o turismo cresceu. Hoje nós temos uma Araruama totalmente diferente. E gente vindo para cá, morando em Araruama. Então, isso me fortaleceu cada vez mais. E eu estou muito feliz de estar aqui no MDB de Araruama, com esse grupo. Essa união com o grupo político do Chiquinho, de fato, é bem recente, né? Bem recente. Porque, na realidade, eu estava muito na Alerj, né? Eu estava trabalhando na Alerj. Então, eu estava envolvido com a política da Alerj, não estava muito envolvida aqui. Mas eu moro aqui, né, há muitos anos, estou aqui há anos, nasci, me criei aqui, como te falei. E aí eu comecei lá na cidade, eu digo, gente, não mudou, tem uma visão, outra visão. E aí isso me ajudou muito. E eu falei assim, não, já decidi. E voltei, é sempre assim. Política é assim. Política a gente está sempre assim, eu sempre falo assim, a política, ela é muito dinâmica, né? E hoje eu estou aqui, com o grupo MDB. Como pré-candidata à vereança, você caminha bastante pelas ruas da cidade, né? Está sempre ao lado da sua pré-candidata a prefeita, que também é do MDB, a Daniela de Lívia. Eu queria saber quais os principais desafios que, na sua visão, Araruama enfrenta hoje em dia e como tem sido a sua abordagem com relação a eles, na conversa com a população, né? Nas reuniões também, que eu imagino, de pré-campanha que vocês tenham, o grupo. Quais são esses desafios e qual é o pulo do gato para conseguir ali conciliá-los e dar uma solução dos problemas? Todos os governos, né, todos, você vai em qualquer lugar, Saquarema, São Pedro, Araruama, Iguaba Grande, a gente tem que estar sempre mudando, né? Tem que construindo, igual uma casa. Você faz uma casa, você faz uma reforma, daqui a pouco você faz novamente a reforma. Então eu vejo assim, eu acho que a população hoje sabe da importância, né? Da Lívia de Chiquinho, que vai deixar também um legado. E a gente, o que eu acho assim, mais assim, que as pessoas me procuram? A questão da saúde. Que eu acho que na realidade, em todos os lugares. Questão de marcação. Olha, eu, por exemplo, sou da Unimed, tá? Vou dizer, para eu marcar um médico agora, um exame, eu demoro 2, 3 meses, fico na fila. Então, como Araruama cresceu, hoje a demanda é muito maior, eu acho que o próximo governo, se Deus quiser, a gente vai ter que fazer um hospital em Araruama, sabe? Botar mais médicos para a demanda, porque a população está crescendo. A taxa de natalidade é enorme. Enorme. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que lutar para cada vez mais, que é a saúde, porque quando você tem saúde, você tem tudo, né? Você pode trabalhar, você pode passear, né? Então, isso aí eu acho que a gente vai ter que melhorar cada vez mais. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouco, a gente falou sobre as dificuldades da mulher de forma geral, você falou dos atendimentos, você falou de tudo isso. Mas ser mulher na política, eu imagino que tenha sido um desafio, ainda mais quando você começou, né? Eu queria que a gente começasse a introduzir esse assunto sobre a mulher na política, falando sobre os maiores desafios que você enfrentou a entrar na vida pública, sendo mulher. Eu já até te falei, né? Quando eu fui candidata a vereadora, meu primeiro mandato, e na época, assim, era um desafio, que às vezes eu encontrava as pessoas assim, você é mulher? Que mulher na política? Nada. A mulher tem que ficar lá lavando roupa, fazendo isso, cuidando do filho. E eu falava assim, não, a gente quer participar. A gente quer participar ativamente. Junto do processo político, do crescimento, a gente quer participar do desenvolvimento, a gente tem que ser uma voz. Eu acho que hoje, mulher é uma voz para a sociedade. Tanto que hoje as pré-candidatas são todas mulheres. Por que isso? Porque fez uma pesquisa e diz assim, a mulher, como eu te falei, é aguerrida, a mulher é dinâmica, a mulher é proativa, a mulher é mais sensível aos problemas sociais. A mulher, a gente já tem isso da nossa natureza, né? A gente é mãe. A gente está ali. A gente fica 9 meses, né, para ter nosso bebê, para a gente criar ele, dar educação. Então, a gente já tem, para a nossa natureza, nós somos muito fortes. Fala que a mulher é um sexo frágil, não acho não, nós somos muito fortes, muito forte. E na política foi a mesma coisa. Como eu te falei, eu tive muita dificuldade no começo, mas depois não. Quando eu fui presidente da Câmara, o desafio... Há 30 anos que não tinha uma presidente da Câmara,
E aí nós conseguimos, fomos, foram parceiros, os vereadores na época foram meus parceiros, só tenho a agradecer. E a gente construiu um trabalho, fizemos juntos, né? Então, eu acho que hoje a população vê a importância da mulher na vida pública. A gente menciona, a Araruama é uma cidade que de fato tem um histórico um pouco diferente das outras cidades, até aqui na região dos lagos, com relação à participação de mulheres, né? Eu acho que não teve legislatura que não tivesse mulher, ou pelo menos uma, ali no parlamento, e isso é diferente. Tem municípios aqui na região que você vai ver a composição de Câmara hoje, não tem uma mulher, por exemplo. Verdade. Arraial do Cabo, Búzios, salvo engano, não tem nenhuma vereadora, né? Araruama não, sempre teve. Hoje em dia a gente tem 3, né, lá na Câmara. Em 96, quando você disputou sua primeira eleição, o cenário era um pouco diferente. Né? Não tinha tanto incentivo que as mulheres fossem candidatas como tem hoje, a lei de cotas e tudo mais. Houve mudança também, por exemplo, você foi subsecretária de Políticas para as Mulheres, hoje já existe uma Secretaria Estadual da Mulher. O que eu quero te perguntar com isso tudo, né? Todos esses dados aqui que a gente foi colocando. Como é que você vê a evolução da participação feminina na política durante esse período, de quando você começou até hoje? De que forma você enxerga esse movimento e o quanto que ele ainda tem a se desenvolver? Olha, está crescendo, mas ainda é pouco. Nós temos que ter mais mulheres na política. Mais mulheres como governadoras, como prefeita, como os vereadores, porque ainda tem que crescer muito. Eu acho que hoje melhorou um pouco, porque quando a mulher se dispõe a ser pré-candidata, o que ela tem que ser? Ela tem que ser do lar dela. Ela tem que largar tudo dela, o marido, o filho, entendeu? Então isso já começa uma dificuldade. Quem que eu vou deixar meu filho? Quem que eu vou fazer isso, fazer aquilo? E aí a gente tem que apoiar essa mulher. Não, vambora. Vamos para a luta. Deixa com a avó, deixa com a tia, deixa com o parente. Vamos para a luta, porque a gente precisa de mais mulheres. Ser voz, sabe? Para você ver, nós somos mais hoje, no Brasil, mais mulheres do que homens. Por que essas mulheres não estão ocupando? Por que essas mulheres não estão ocupando? Mas por uma série de problemas. Isso que eu te falei, a mulher tem filho, a mulher tem que cuidar da casa, do marido. Hoje, por exemplo, eu graças a Deus, meu esposo sempre me deu apoio. E meu filho foi criado assim. Ele sabe disso. Eu lembro que minha última eleição, ele falou assim, nossa segunda eleição, ele falou assim, quando nós ganhamos a eleição, cheguei em casa, ele falou assim, mamãe, você não é minha mãe, você é minha madame. O que ele falou? Você não é minha mãe, você é minha madame. Ele falou uma palavra tão engraçada. Quem é minha mãe é a Neia. Neia foi uma pessoa que cuidou do Ian, que eu tenho muita gratidão a ela, porque ele só via a Neia, né? Então, a gente paga um preço, porque a gente tem criança. Mas eu sempre falava assim, meu filho, depois você vai me agradecer, porque mamãe está deixando um legado, uma história. E é isso que as mulheres precisam, da gente deixar ser a voz, da gente deixar um legado para toda a sociedade. Tanto é assim a questão da falta de espaço, que a gente vê um número absurdo de condenações por fraude à cota de gênero de mulheres que estavam sendo usadas como laranja, né, nas eleições. Verdade. A gente teve em Araruama, foram 2 vereadores que perderam o mandato por conta disso. A gente teve em Cabo Frio, a gente teve em Iguaba, teve um caso também, a gente também teve em Búzios, eu acho que chegou a ter, mas não chegou a concretizar a condenação. Mas a gente vê assim, é uma coisa realmente as mulheres sendo usadas como teste de ferro, só para preencher ali o requisito e conseguir, né, que o partido conseguisse colocar os nomes na rua, enfim, acabou gerando um transtorno, retotalização dos votos, toda uma instabilidade política. Como é que você está se preparando para as eleições de outubro? Está chegando, a gente já está em julho. E quais são suas expectativas? Olha, como te falei, fiquei 12 anos, né? Mas eu não fiquei 12 anos fora, porque eu sempre apoiei, estou sempre na política. A gente que gosta, a gente está o tempo inteiro na política, tanto que eu trabalhava na LERJ, né? Política, uma Assembleia Legislativa, Casa Legislativa, Casa de Leis, né? E eu estou assim com ótimas perspectivas. Por quê? Porque como eu te falei, eu deixei um legado. As pessoas olham para mim e dizem, pô, que bom que você está voltando. Que bom que você está voltando. Precisamos ter uma voz
lá como você. Então, isso te anima cada dia mais, né? E eu falo uma coisa do meu partido, o MDB, e as mulheres todas que estão lá, as pré-candidatas, estão lutando também. Elas estão querendo o espaço dela. E eu falei assim, vamos lá, vamos juntas, sabe? E eu estou, assim, muito feliz, tá novamente, né, no pleito aí de pré-candidatura, de vereadora, e eu sou uma pessoa que tem muita fé. Então, eu vou trabalhando, vou trabalho e acabou. Eu vou rompendo em fé, com todos os obstáculos. A nominata do MDB é uma das mais robustas Sim. da cidade. Tem vários vereadores de mandato e tudo mais. Isso dá um friozinho na barriga? Não. Pelo contrário, eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Estou num partido bom. Os pré-candidatos todos são ótimos. Os vereadores são ótimos. Vamos embora. Eu nunca tive medo de nada. Eu sou muito corajosa e, como eu te falei, eu sou uma mulher de fé. Tá certo. Então a gente vai para aquele bate-bola, jogo rápido. Eu falo uma palavra, você vem aí com a primeira palavra ou ideia que vier na sua cabeça para a gente fechar bem esse papo político. Família. É tudo. É amor. É tudo na minha vida. Inspiração. A minha maior inspiração é Deus. Uma pessoa. Meu pai. Um lugar. Araruama. Um momento inesquecível. Israel. Araruama. Araruama é alegria. Então tá certo, Maria. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de dizer, sabe? São duas frases que eu queria assim falar. Não há limites para que uma mulher é capaz de realizar. Eu acho muito legal. A mulher, ela vai ser o que ela sempre quiser. Ela tem que lutar por isso. E uma outra que eu sempre falo. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, podemos mudar o final. Então tá certo, Marisete. Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Nosso programa. Fico muito feliz de ter te recebido aqui. Esse foi o Papo Político com Marisete Ramos, ex-vereadora e pré-candidata à vereança aqui em Araruama. Esse episódio tem oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Mais uma vez, muito obrigado ao apoio de sempre aqui ao nosso podcast. Eu espero que você que nos assistiu para o nosso próximo episódio, fica de olho lá nos canais oficiais do Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Só FM, no Instagram, no YouTube e tudo mais. Aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.